Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 1. Nós vamos fazer uma espécie de estudo panorâmico de Provérbios, mas não examinando todos os temas possíveis, porque também não teremos tempo para isso, mas com um foco específico em Provérbios sobre a família. Nós vamos ler o versículo de número 7, o versículo de número 8 do capítulo 1 de Provérbios, e a partir daqui nós vamos trabalhar com vários conceitos que estão descritos nesse livro, Sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Amém. Vamos orar? Senhor, te louvamos pela tua palavra. Nos dobramos diante da tua sabedoria. Suplicamos que o Senhor nos ensine o que está aqui contido. Para muitos dos meus irmãos e irmãs olharão para trás, para os filhos crescidos, mas olharão para a infância deles. Para outros olharão para frente, para outros olharão para o presente. Por tudo isso, Senhor, a tua sabedoria governa, inclusive sobre os nossos erros, nossos fracassos, as nossas limitações, a nossa ignorância diante de alguns ou vários ensinos da tua palavra. Mas sabemos também, Senhor, que à medida que nós vamos caminhando contigo nessa jornada, o Senhor sempre vai nos ensinando. Assim como o Senhor caminhou com os discípulos no caminho de Emaús e abria para eles o ensino das Escrituras, abria seus entendimentos, fazia entender que Moisés e os profetas escreveram. Faz isso conosco também, Senhor. Nesta caminhada de discipulado, abre o nosso entendimento para entendermos o que o Senhor fala. O Senhor desvende nossos olhos para a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós tratamos sobre o livro de Provérbios, Provérbios é um livro riquíssimo e difícil de interpretação, muitas circunstâncias, porque principalmente a partir do capítulo 8 ou capítulo 9, nós já não temos condições de lidarmos com contextos para a interpretação dos provérbios. Os provérbios se encontram isolados. Em um momento, por exemplo, você vai ler, você não deve responder ao estudo conforme a sua estutícia. Em outro momento, você vai ler que você deve responder ao estudo conforme a sua estutícia. Isso não é uma contradição. É importante nós entendermos isso. Cada provérbio tem um momento de ser aplicado, contexto de ser aplicado. Muitas vezes a falha dos cristãos ou dos crentes em trabalhar com o livro de provérbios é que eles pensam que provérbios são promessas. Provérbios não são promessas. Quando o texto diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, quando ela crescer não se desviará desse caminho, isso não é uma promessa, é um provérbio. É uma constatação. Geralmente, se você ensina a criança no caminho que ela deve andar, ela não vai se desviar desse caminho. Essa é a ideia geral do provérbio. Mas aquilo não é uma promessa. É possível ouvirmos crentes dizendo: o Senhor me prometeu que se eu ensinasse o meu filho nos caminhos dele, meu filho nunca se desviaria e meu filho está desviado. Será que o Senhor não cumpriu? Não. O crente que está lendo errado. É preciso que ele tenha esse conhecimento. Parece uma coisa de só menos importância, mas não é. Quando nós entendemos
a linguagem bíblica, os gêneros literários usados em cada livro da Escritura, nós chegaremos a uma interpretação mais precisa daquilo que o Senhor falou. Esse tema da sabedoria é um tema antiquíssimo e muito discutido, muito ensinado, muito falado. Nós estamos aqui com Salomão, estamos aqui num período histórico, né? Salomão é o maior autor de provérbios, não o único, mas o maior autor dos provérbios. Mas nós estamos aqui antes de Platão e Aristóteles, que foram os grandes mestres da sabedoria na Grécia. Mas o que Platão e Aristóteles, e antes deles Sócrates, falava de sabedoria, não tem total e absoluta relação com o que Salomão falava de sabedoria, porque Platão, Sócrates e Aristóteles não conheciam o Deus de Israel. Então, todo o conceito em Provérbios que está relacionado à sabedoria está relacionado ao Deus de Israel. O conceito de sabedoria para os filósofos antigos estava relacionado à arte de bem viver. O conceito de sabedoria é muito diferente. Sabedoria em Provérbios é viver para Deus de forma obediente, de forma prudente, de forma alegre. É mais amplo e mais profundo do que aqueles filósofos discutiram. Eles discutiram questões muito interessantes, discutiram questões muito profundas, mas nunca chegaram perto da sabedoria do povo hebreu. Nunca chegaram perto. Quando nós pegamos os livros de história ou os livros de filosofia, nós vamos sempre ler assim. A filosofia começa na Grécia. Mas os hebreus começaram muito antes a discutir sobre esse assunto. Mas é claro que porque está na Bíblia aí não vale, né? Mas quando nós observamos o livro de Provérbios, ele tem alguns tesouros, né, que nós precisamos escavar para entender o propósito do Espírito Santo com o livro de Provérbios. E esses tesouros estão diante dos nossos olhos, mas talvez nós nunca tenhamos reparado como o livro de Provérbios trabalha com a família. Será que podemos dizer que o livro de Provérbios é um livro para a família? Podemos. Este é um livro escrito para a família. É claro que ele tem várias e inúmeras aplicações, mas ele é escrito para fornecer sabedoria divina a uma família hebreia e como ela deve viver para Deus, agradando ao seu Deus. Nós sabemos que Salomão foi filho de um homem também sábio, seu pai Davi, e era um salmista. Salomão também era um salmista. Salomão tinha uma capacidade imensurável em termos de intelectualidade. Deus deu muita sabedoria àquele homem. E, além da sabedoria, Deus deu inspiração do Espírito Santo. Quando nós olhamos para este livro, então, vejamos algumas curiosidades. Veja o verso 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um contexto familiar. Não estamos falando aqui de pais espirituais e mães espirituais. Nós estamos falando de uma família mesmo. Teu pai, tua mãe. Verso 7. Temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Há uma distinção aqui de sabedoria e ensino. Como há uma distinção entre sabedoria e conhecimento. Conhecimento no sentido cognitivo. A palavra conhecimento nem sempre aparece no sentido apenas cognitivo, de apreensão de informações nas Escrituras. No pensamento hebraico, conhecer geralmente se refere a uma relação, não a uma apropriação de informações. Embora na relação você tenha informações. Você conhece uma pessoa, você sabe o nome dela. Eu conheço fulano, mas não sei o nome dele não. Às vezes, porque a gente conhece pouco aquela pessoa. Não tem como você, se você está bem de saúde, bem mentalmente, conviver com uma criatura 20 anos e não saber o nome dela, né? Não tem como, né? A não ser que você conheça ela por um apelido, né? Pastor, quando eu estava pastoreando outra igreja, num culto de posse, de diretoria, aí tinha o nome de uma irmã assim, a irmã Branca, presidente da União Auxiliadora.
Antes de eu dizer o nome, eu disse, meu Deus, quem é essa mulher? Como é que eu vou chamar uma criatura aqui? Quem é essa mulher? Na verdade, era uma irmã chamada Joselma. Aí quando eu chamei, já vem Joselma. Mas nós conhecemos alguém por suas denominações, por seu nome, ainda que o nome não seja o nome, né? Um dia uma irmã da igreja chamada Adalvaneide mandou uma mensagem para mim. Eu disse, quem é essa criatura? Quem é essa mulher que está mandando mensagem? E ainda me chamando de meu pastor. Não sei quem é essa irmã. Eu disse, quem é essa irmã? Aí eu perguntei à minha esposa. Quem é a Dalvaneide? Ela falou, é Neide, menino. Eu disse, Neide? Por que não bota Neide? Pode, ela tem cara de Neide, ela não tem cara de Adalvaneide. Então o livro de Provérbios começa com essa menção à sabedoria, essa menção à família. Sabedoria aqui se refere ao emprego prático da instrução recebida. Por isso há sempre essa relação de ensino e sabedoria. Então, o sábio não é o que sabe muito, mas é o que vive muito. Sábio não é aquele que tem mais informações, mas aquele que aplica isso à sua vida. Seja na arte de falar ou na arte de calar, como vai dizer Salomão em outro livro dele, no livro de Eclesiastes. Né? Então, conhecimento não é sinônimo de sabedoria, mas todo sábio tem conhecimento. Conhecimento fala de apropriação também no pensamento hebraico. Então, quando um homem casava-se com uma mulher, ou ele se unia com ela, as traduções antigas no português ainda usavam a palavra conhecer para o casamento, porque são essas as implicações, uma relação. Então, ninguém pode dizer eu conheço a Deus, senão pelo caminho da salvação, porque não tem relação com Deus aquele que não está no caminho da salvação. Não há conhecimento de Deus ali. Pode ser que haja um conhecimento, algum tipo de conhecimento da revelação sobre Deus, mas não do próprio Deus. Então, no capítulo 2, observe, no versículo 1, nós lemos: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por inteligência e por entendimento alçares a sua voz, e buscares a sabedoria como prata, como tesouros escondidos, se a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Observe o capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Observe o capítulo 4, versículo 1. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, estai atentos para conhecer o entendimento. Veja o verso 3. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe. Veja o capítulo 5 agora, verso 1. Filho meu, atente à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os teus ouvidos. Acho que interessante. Capítulo 6, ou melhor, capítulo 5, verso 20. Por que, filho meu, andarias cego para a estranha e abraçarias o peito de outra? Capítulo 6, verso 1. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Verso 20 do capítulo 6. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Capítulo 7, verso 1. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Que coisa, né, irmãos? São 7 capítulos e todos eles começam direcionados ao filho. O pai ensinando ao filho a dar ouvidos à sabedoria que os pais possuem. Devemos fazer uma pergunta, né? Se os pais não têm sabedoria. A resposta é: como os filhos terão? Como os filhos terão?
Provérbios já nos ensina nesse capítulo, nesses 7 capítulos, somente nesses versículos, que os pais têm uma responsabilidade intransferível de ensinar os filhos a viverem da melhor forma possível. Veja o capítulo 5, as recomendações que o pai faz ao seu filho. Verso de número 2. Nós já lemos o verso 1. Para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Veja que orientação, né? Seja discreto. Seja discreto. Seja discreto no falar também. Verso 3. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte. Os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida. Anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Que tipo de orientação aqui o pai está dando ao filho? Orientações morais. Cuidado com a sua conduta moral. Cuidado com os seus relacionamentos amorosos. Se afaste da mulher adúltera. E esse não é um conselho apenas que pertence ao pai em Provérbios. Veja lá, no final do livro, capítulo 31. Versículo 1. Palavras do rei Lemuel, de Massá. O que é que diz agora? Tua mãe. Que te direi, meu filho? Ó filho do meu ventre. Que te direi, ó filho dos meus votos? Não te deis às mulheres, não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, os que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas, não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. A mãe deste rei está dando orientações a ele, tanto termos morais em relação à sua conduta moral, quanto à bebida, quanto às suas relações e também seu trabalho político. Então, essa é uma orientação que vem de sua mãe. E este era um rei, ao que tudo parece aqui, era um rei adulto, pelas possibilidades de relacionamentos amorosos que ele tinha. Então, a mãe e o pai, em Provérbios, são a fonte da sabedoria da casa. Eles são a fonte da sabedoria, eles não são a fonte da tolice. Eles não são a fonte do escárnio. Eles não são a fonte da teimosia. Eles não são a fonte da impaciência. Eles são a fonte da sabedoria. Para o filho, em Provérbios, ouvir o pai e a mãe é ouvir a Deus. É o mesmo que ouvir a Deus. Então, o que se dá aqui para nós? Que a vontade de Deus é que a sua voz se faça ouvir dentro de uma casa, inicialmente, por meio dos pais. Por meio dos pais. Não é por meio de gritarias e discussões entre cônjuges. Não é por meio de ofensas e distratos um para com o outro dentro da casa. A sabedoria de Deus vai exalar dentro da casa. Quando a sabedoria governar no coração do pai, no coração da mãe. Graças a Deus. E a graça de Deus não depende de nós. Ela não depende de nós. São orientações preciosíssimas.
mas ela não depende de nós, porque Deus é tão poderoso que ele é capaz de salvar uma criatura que cresceu num lar absolutamente destruído. Destruído. Deus é capaz de salvar uma menina que cresceu num lar onde seu pai vivia embriagado, drogado, e sua mãe vivia apanhando toda a vida daquele homem maligno. E essa menina cresce, se casa, constitui família, ou vive para Deus, mesmo sem se casar, de modo piedoso. Isso é obra da graça de Deus, mas isso não invalida a responsabilidade dos pais dentro de casa. Ter filhos é mais do que tirar uma foto bonita e colocar no Instagram. É assumir a responsabilidade de ser ou representar a presença de Deus dentro da casa. Representantes de Deus dentro da casa. Mas vamos voltar lá para o capítulo 1 de Provérbios. Tem algumas coisas a considerar aqui com os irmãos. Há vários sinônimos para o termo instrução, né? Sabedoria. No capítulo 1 de Provérbios e em todo o livro de Provérbios são interessantes é interessante observarmos esses termos. O primeiro sinônimo que temos aqui que aparece diante de nós é de fato um termo muito interessante, a instrução. Instrução é um dos sinônimos para a sabedoria no livro de Provérbios. A ideia aqui é que os pais devem conduzir os seus filhos no ensino do Senhor. No período pós-exílico, quando as sinagogas surgiram, ao lado de cada sinagoga ou na sinagoga tinha uma escola rabínica para que se ensinasse às crianças da lei de Deus. Elas aprendiam em casa e aprendiam com os mestres da lei também. Esse pensamento de Deus, essa preocupação de Deus com a educação do seu povo, ela está posta desde a antiguidade. E é muito interessante como isso vai aparecendo nas Escrituras. Viver para Deus nas Escrituras, e é como mostra o livro de Provérbios, não é só pensarmos em coisas espirituais. Porque em Provérbios nós observamos o pai e a mãe instruindo ao seu filho a como lidar com dívidas, a como lidar com empréstimo de dinheiro, a como lidar com comércio, a como lidar com seu casamento, a como lidar com situações adversas, a como lidar com gente problemática, a como lidar com a discussão, a como lidar com uma acusação, a como lidar com as mais diversas situações. O livro de Provérbios ensina você entender-se melhor à luz da sabedoria divina, viver com o outro à luz da sabedoria divina e viver no mundo à luz da sabedoria divina. O livro de Provérbios é um livro que nos ensina a vivermos no mundo segundo a sabedoria de Deus. Segundo a sabedoria de Deus. Um teólogo antigo, norte-americano, mas que tinha uma relação com os holandeses, chamado Cornelius Van Til, ele dizia o seguinte: o crente pensa após os pensamentos de Deus. Os nossos pensamentos devem ser um eco dos pensamentos de Deus. Então, a nossa luta é que nossa mente seja educada para pensarmos segundo Deus. O crente no mundo que Deus criou e que esse mundo caiu. Vá comigo para Efésios, capítulo 6. Capítulo 6, verso 4. Podemos ler juntos, irmãos? E vós, pais, mas criai-os a disciplina. A palavra que aparece aqui, tanto para a disciplina como para a admoestação, é muito próxima. E é uma palavra grega, paideia. Essa palavra, ela pertence a um contexto muito específico na Grécia, principalmente em Atenas, na educação ateniense.
Aqui é muito importante nós entendermos o que é que Paulo está fazendo aqui, o que é que ele está ensinando aqui. Paulo não usava palavras, ele não usava qualquer palavra. As palavras eram muito bem escolhidas na literatura paulina e elas tinham um peso muito grande na literatura paulina. Na Grécia havia basicamente dois tipos de educação. Aí nós vamos pegar aqui Atenas e vamos pegar Esparta. Em Esparta, nós tínhamos uma espécie de educação instrumental. Então você educava o jovem a que ele tivesse alguma habilidade manual para que ele desenvolvesse o seu trabalho. Não era uma espécie de educação intelectual, mas uma educação que promoveria algum tipo de execução de um serviço. Martinho Lutero chamava isso de vocação, treinamento vocacional. A palavra vocação significa chamado. Então, se uma pessoa foi chamada para ser um carpinteiro, ela é instruída nisso. Mas, para os gregos, isso não era educação. Era um treinamento para um serviço, não educação. A palavra usada para educação era paideia. E era isso, né? O que é que significa? A paideia tinha um sentido de enculturação do indivíduo. Então, você tem aqui, vamos imaginar, você tem aqui a Grécia, Atenas, e você tem toda a cultura grega. Teatro, música, filosofia, era educação. Educação envolvia gramática, envolvia a melhor forma de pensar, a lógica, a melhor forma de falar, retórica. Envolvia poética, e poética envolvia muita coisa, envolvia música, envolvia literatura. Quando se falava de música, você não falava só de música, a palavra música vem de musas, né? Então você fala toda espécie de arte. Música na educação grega era isso. Então você fala, nesse tipo de educação, os gregos educavam nas ciências. Então, a paideia era você pegar a criança, desde nova, você mergulhar ela na cultura grega, para que ela fosse um cidadão grego. Os irmãos estão compreendendo? Ela era formada para que fosse um cidadão grego. Isso era educação. Percebe que não tinha nenhuma espécie aqui de movimento para que a criança destruísse a cultura e formasse outra quando crescesse. Ela era inserida para que aquilo fosse valorizado. Isso permanece nos povos, né? Paulo usa essa palavra quando ele diz aqui disciplina do Senhor ou admoestação do Senhor. No grego está a paideia, kyrios. Paideia e kyrios. Kyrios, Senhor. Paideia, educação. Paulo está dizendo, os pais devem fazer a paideia do Senhor. Assim como os gregos inseriam seus filhos na cultura grega, por meio da educação, os pais dos filhos, pais crentes que têm filhos, imergem os seus filhos na cultura do reino. Eles não jogam seus filhos na cultura pagã. Eles não dizem assim, vão que vocês são missionários. Vocês entendem, irmãos? Isso é o que Provérbios está ensinando. Os pais são a fonte dessa sabedoria, dessa vida sábia. E os filhos, além de ouvir os conselhos, eles veem aquilo acontecendo na vida dos pais. Então, sabedoria é instrução. Sabedoria é instrução. Quando a reforma acontece, aí quando nós temos o passar do tempo, né, para o século XIX foi uma desgraça em termos culturais. Tudo que nós experimentamos hoje de transformações culturais, de secularismo, separação dos princípios da religião em todos os termos, veio do século XIX. E é um resultado mais tardio do que vem acontecendo desde o século XV, XIV, XV, XVI, a vinda do Renascimento, depois a vinda do Iluminismo. Chegamos no século XIX. No século XIX há muitas viradas no mundo, culturais. E a coisa vai piorar ainda mais quando nós chegamos na Segunda Grande Guerra Mundial. Porque o mundo, principalmente os que estiveram no contexto da guerra, eles ficam desiludidos. Nada tem propósito mais. Não existe propósito. Nós não precisamos nos empenhar
em entender as coisas, viver de modo melhor, porque não tem sentido. A gente vive de um modo tão certinho, aí vem uma guerra e destrói tudo tão absurdamente. Então não tem sentido. Então é nesse contexto da Segunda Guerra que uma corrente de pensamento chamada existencialismo surge ou fica mais forte. Não surge, mas fica mais forte. A ideia do existencialismo era assim: não existe um sentido na vida, não existe. O sentido se dá quando você vai vivendo. E você chega ao ponto mais alto no sentido da sua vida quando você morre. Mas na vida mesmo não tem nenhum sentido. Então, observe que as crianças foram crescendo naquele período, ouvindo essa. Imagine a criança ouvindo essas coisas. Imagine a criança ouvindo ou começando a entender em suas aulas, ali aos 10 anos, aos 13 anos, e o mundo lhe proporciona uma náusea, como os filósofos diziam. Então, a única alternativa é o suicídio. Era isso que o existencialismo dizia. Precisa tirar a sua vida para você ter um sentido de vida. Então, tudo isso começou a acontecer, irmãos, dentro de um universo educacional. Lá no século XIX, um filósofo da educação chamado Dewey dizia o seguinte: ele era filho de pastor. Ele dizia: toda desgraça aconteceu na educação enquanto esse negócio ficou junto. Religião e educação. Nós precisamos separar a religião da educação. Veja o que ele disse. Para que isso aconteça, nós precisamos desenvolver um sistema. Depois dele, um húngaro chamado George Lukács disse: vamos aprimorar isso. Para a gente desenvolver esse sistema, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou citar ipsis literis o que ele dizia. A primeira coisa que a gente tem que fazer é destruir a família. Isso vai acontecer por meio da educação. Nós vamos fazer o seguinte: veja no período que a gente está falando, viu? Século XIX, chegando ao século XX, nós vamos ter escolas que as crianças passem o dia todo lá. E nós vamos conseguir ir separando pais dos seus filhos. Nós não vamos conseguir fazer com que os pais morram e sumam do mapa. Então nós vamos separando eles dos filhos. E as escolas, os professores vão se tornando as maiores autoridades na vida da criança. E nós não vamos ter mais professores, tutores. Não é uma ideia de conhecimento de cima para baixo. Nós vamos ter facilitadores. A criança, ela vai construir o seu conhecimento da realidade. Você não vai dar a ela o conhecimento da realidade. Ela vai construindo o conhecimento da realidade, irmão. Você vai dizendo à criança que ela tem que julgar todas as coisas. Como é que uma criança vai julgar todas as coisas? Ela não tem capacidade ainda para julgar certas coisas. Mas tudo que foi plantado por esses homens no século XIX, nós temos exatamente assim, hoje. E a igreja fechou os olhos, tapou os ouvidos e calou a boca. Esqueceu do que Deus disse. Esqueceu. A igreja simplesmente disse assim: nós não vamos mais nos preocupar com isso. Não vamos. Vai lá, meu filho, Deus lhe abençoe. Nós não vamos nem ler a Bíblia com eles. Nós não vamos. Hoje os pais eu fico admirado, porque eu vejo os pais muito empolgados, porque descobriram um aplicativo que tem desenho bíblico. Isso aqui é excelente. Mas meu filho vai gostar disso. Aí não ficar vendo essas besteiras, né? Aí eu vou dar aqui um desenho bíblico para ele. Você não sabe botar ali, né? E você vai aniquilando uma série de questões educacionais, como o trato, como a conversa. A criança passa todo o seu dia, muitas vezes, na frente disso, e ela não desenvolve diálogo. Ela não pergunta, os pais não respondem, ela não interage, ela não aprende a ler a realidade, porque ela está sendo um alvo apenas de recepção daquelas informações que vêm dali. Enquanto isso, a Bíblia vai dizer, em vários momentos em Provérbios: filho meu, filho meu. Irmãos, o texto está mostrando que há um contato direto entre os pais e os filhos, na formação deles. Capítulo 1 de Provérbios ainda vai usar um termo interessante. Vamos voltar para lá?
vai usar um termo interessante no versículo 3. Veja, para obter o ensino do bom proceder. Em alguma outra versão vai dizer do sábio proceder, a justiça, o juízo e a equidade. O bom proceder aqui, ou sábio proceder aqui, é um sinônimo de sabedoria também. E aqui nós temos uma ideia de bom senso. Os pais ensinam aos filhos a terem bom senso. Não apenas a instrução, não apenas a informação vindo, mas ensinam os seus filhos a arte do bom senso. Isso vai se referir a muitas coisas, né? A como se dirigir a pessoas, a como reagir a situações, a como se comportar em determinados momentos, para que eles saibam viver nesse mundo da melhor forma possível. Veja o versículo 5 agora. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. A ideia aqui, duas ideias aqui, né? De prudência, que é a ideia de julgar retamente as coisas, é uma ideia muito relacionada a discernimento. Ensinamos os mais novos a serem pessoas que aprendem a discernir as coisas. Nós apontamos os caminhos e ensinamos eles a raciocinarem sobre algumas coisas. Mas o nosso tempo é tão contrário, é tão opositor disso, que aqui, quando nós aprendemos sobre prudência, nós estamos aprendendo sobre uma forma clara de pensar, de analisar as situações. Nós devemos ensinar a criança, desde muito nova, a lidar com isso. Mas o que é que nós temos hoje? Em primeiro lugar, deixa eu falar aqui, logo em primeiro lugar, dentro das salas de aulas, nas formações de base da criança, você conhece alguma escola normal que tem uma disciplina de lógica? Sabe por quê? Você vai sempre observar no plano pedagógico uma frasezinha chamada assim: nós trabalhamos aqui o pensamento crítico. Pensamento crítico. A ideia de crise é uma ideia interessante. Não é um contexto descartável. A ideia de crise é uma ideia relacionada à prudência, ao julgamento, a você julgar as coisas corretamente. Mas a última coisa que acontece no nosso tempo é o pensamento crítico. Porque você não aprende a pensar direito. Você não aprende a lidar com o raciocínio correto a respeito de determinada coisa. Quando a criança não aprende lógica, quando eu também não aprendi na escola, não. Você aprendeu? Eu não. Talvez deve ter um ou dois aqui que deve ter ido, mas eu não. Quando a criança não aprende lógica, não aprende a pensar corretamente, ela também não aprende a discernir comportamentos, falas, falas contraditórias, falas perigosas na sociedade. Ela não aprende a julgar isso corretamente. Então, os pais precisam primeiro se situar, né? Depois do desespero, né, das informações bíblicas que vão chegando, a gente precisa se situar e dizer: o que a gente vai fazer agora? Por isso o povo de Deus, irmão, sempre esteve preocupado como nós vamos viver nesse mundo. Nós precisamos aprender a viver nesse mundo. Então, no versículo 5, nós temos um sinônimo interessante, Deus dizendo que sabedoria é sinônimo de aprendizagem. Você aprende, né? Ouça o sábio, aprenda e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade. Aprenda a lidar com a informação. Isso é maravilhoso, é um ensino maravilhoso. Em termos mais práticos, eu quero ir com vocês mais à frente agora, que já é 8h20. E abrir com vocês em Provérbios 14, versículo 1. Depois nós vamos ler o capítulo 24 e o versículo 27. Mas vejam. O que é que diz o texto? Vocês podem ler? Veja o versículo 2, como ele é um complemento do primeiro. Que anda na retidão, teme ao Senhor. Retidão aqui é um sinônimo de sabedoria. Que anda na retidão, teme ao Senhor. Mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza.
que é o caminho tortuoso, é o caminho que não é sábio. Então, a falta de sabedoria retrata o quê para esse texto? Falta de temor ao Senhor. Faltou sabedoria, faltou temor ao Senhor. É muito simples, né? Muito duro. Porque essas falas, a mulher sábia edifica a sua casa, o contraste aqui, né? Entre a mulher sábia e a mulher insensata. A mulher sábia constrói, a insensata empurra a parede para ela cair com a própria mão. Como se ela edificasse e ela destruísse. Ela fizesse e ela aniquilasse. A mulher insensata é assim. Então, o texto vai nos ensinando que, como uma mulher que não é sábia na sua casa, deseja a presença da sabedoria na sua casa. Como ela deseja que seus filhos sejam sábios, se ela não é sábia. Lembrando, o que é sábio? Aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, conhece o seu Deus. Aquela que não aprende a sabedoria no trato, no falar, no julgar, como seus filhos vão aprender isso. Se lembram daquela historinha de Abigail, de Nabal, seu marido? Nós temos ali um homem insensato. Nós temos ali uma mulher sábia. Quando aquela história é contada, a postura de Abigail, de ouvir a informação, preparar a comida, se dirigir ao rei, nós observamos isso e lemos o capítulo 1 de Provérbios. Prudência, instrução, postura ao tratar de uma questão difícil, discernimento em julgar uma causa para livrar o seu marido, né? Então, mesmo tendo acontecido anteriormente a história de Abigail, anterior ao livro de Provérbios, mas nós encontramos o que está no capítulo 1 de Provérbios, lá, na história de Abigail. Se irmãs desejam ser sábias, devem ler Provérbios com essa busca. E é uma mulher sábia para Provérbios. Eu sei que muitas de minhas irmãs vão dizer assim, mas é inalcançável, pastor. É muito alto o padrão. Mas tem que ser. Né? Tem que ser. Porque se fosse baixo, o que a gente ia fazer? Pronto, cheguei. Toda honra e toda glória. Cheguei. Agora eu vou dizer, eu sou a mulher sábia de Provérbios. O padrão é alto. Assim como para os homens também é alto. Veja o capítulo 24 agora, versículo 27. Esse texto é muito curioso, veja. Vamos ler do 23. São também estes provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. Que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que repreendem, mas os que o repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Cuida dos teus negócios lá fora. Apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Versículo 27 propriamente está dizendo assim: considere tudo como importante na sua vida. Tudo como importante na sua vida. Sabedoria não se manifesta apenas em você se regular nos cultos. Sabedoria não se expressa apenas em você ler a Bíblia todo dia, fazer a sua oração, entregar suas ofertas. Sabedoria se manifesta em todos os negócios da sua vida. Edifique a sua casa e cuide dos seus negócios lá fora. Cuide do seu trabalho, porque isso é sabedoria também. Tudo se refere à vida espiritual e à sabedoria na casa do crente. Absolutamente tudo. Então, vamos ler outro texto? Provérbios 29, 15.
Vamos ler? Os irmãos podem ler? O nosso tempo, nós observamos muitas publicações, muitos cursos sobre criação de filhos e disciplina de filhos e tudo mais. E existe uma vertente chamada disciplina positiva. Isso aqui é absurdo para a disciplina positiva. Quando o texto fala da vara da disciplina, o texto está falando da repreensão física à criança. Não é espancamento. E só fala em relação à criança. Né? Às vezes tem um crente exagerado de um lado e tem um crente do outro. O do outro diz assim, você pode ter 40 anos dando na sua cara. Está errado, né? Está errado. Porque a Bíblia não fala isso. Você pode estar do tamanho do mundo, um poste. Eu dou-lhe uma pisa. Não está na Escritura. Precisamos ser honestos, né? Isso se refere à criança. A criança. Meu pai dizia assim, quando fizer 18 anos já tem que estar trabalhando, porque quem tem filho barbado é gato. E eu, chegar aos 18, você vai embora. Cuide da sua vida. Eu entendo o que ele estava dizendo na sabedoria nordestina, né? Olha, desenvolva. Os antigos diziam assim, desarne, né? Tem que desarnar, né? Desarnar. Aprender a voar sozinho. Mas quando o texto está falando aqui da vara, a gente precisa pensar nisso aqui. Vara, disciplina, sabedoria. Por quê? Porque a criança não pode ser entregue a si mesma. Ela não é a senhora da casa. Como o povo de Deus não é senhor sobre o seu Deus. É muito simples entender essa teologia da vara. Só é olhar para Deus em Israel. Será que Deus disciplinou fisicamente Israel? Várias vezes. E a medida era diferente. Não era sempre da mesma forma. Em um momento, Deus fez com que não chovesse. Em outro momento, Deus abriu a terra e engoliu um bocado de gente. Em outro momento, não teve profeta durante 400 anos falando para o povo. As medidas eram diferentes. Então, nem sempre uma medida para um filho funciona para outro. Nem sempre funciona. Cada um funciona de um jeito. Estes dias, minha esposa ensinando Miguel em casa, e ele tem certa antipatia à caligrafia. Pode botar cálculo, pode botar leitura, mas ele não gosta de caligrafia. Mas você tem que fazer. Porque você só não vai fazer. Você não vai fazer só o que você gosta. Você tem que fazer. Ele olhou para a mãe e disse, mãe, eu não sou normal. Ela me disse, eu fiquei tão preocupado. Eu disse, meu Deus, será que ele ouviu alguma coisa? Alguém disse alguma coisa a ele. Se eu não sou normal, eu não sou como meu pai, eu não sou como você. Mas se você é, meu filho, eu disse, não, mãe, eu não sou normal. Mas se você é o quê? Eu disse, eu sou um super-herói. Minha avó dizia assim, você vem com quente, eu vou com dois ferventos. Aí minha esposa disse, ah, pois Hulk era médico, viu? Ele estudou. Você estude. Tudo bem, você é um super-herói, mas você estude. Eu disse, mãe, eu sou Batman. Tudo bem, mas faça aí. Puxa, né? Eu vejo que o texto vai dizer aqui em relação ao coração da criança, né? Verso 15, né? Avalia a disciplina, dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, vem envergonhar a sua mãe. Hum, é. Esses dias, uma educadora conversando comigo, isso é absurdo, você forçar a criança a desenvolver um desenho de uma letra, ela tem que ter a letra dela.
Eu digo, é porque você nunca foi farmacêutica. Você nunca trabalhou no balcão de uma farmácia. Porque não tem quem valorize mais caderno de caligrafia do que uma pessoa que trabalha numa farmácia. E o camarada. Agora mais não, né? Porque agora é tudo digitado, né? Mas não chegava lá, não pegava assim. Era. Pegava assim, aí chamava o outro. Só um minutinho. Atravessava a rua e ia lá do outro lado. Por fim, dava o remédio errado. Então, todas essas questões que foram provadas pelo tempo e elas permanecem, no nosso tempo elas são abolidas. Abolidas. E os homens vão sendo entregues a si mesmos. E é o resultado que a gente tem aí no mundo. Inclusive no nosso meio, dentro das igrejas. Coração quanto mais, coração vaidoso, posturas arrogantes, e as crianças vão crescendo assim, vão se tornando jovens assim, se tornam adultos assim, mal educados em todo sentido. Porque a educação no sentido bíblico, ela é completa, não é só comportamental, né? Ela é completa. É racional, é espiritual, é comportamental, é intelectual, ela é completa. E é um grande, claro, é um grande desafio. Mas o que é o trabalho de Deus com o seu povo, se não um grande trabalho de educação, né? Ensinando o seu povo a viver direito, a andar direito. A gente só não pode dizer assim, Deus tem a misericórdia de Deus, né? Porque não tem outro que tenha a misericórdia dele em lidar com o nosso coração entregue a ele mesmo. Precisamos, irmãos, repensar em termos bíblicos muitas questões. Agora, pelo fato de nós termos abandonado toda a reflexão sobre isso, as igrejas vão acabando os dispositivos de ensino que elas têm, elas vão abandonando isso, e outras coisas vão tomando forma, vão tomando espaço, as igrejas vão abandonando o estudo racional das escrituras, porque isso se tornou pecado no contexto das igrejas no Brasil. A razão virou inimiga da igreja brasileira. Então, o que você deve ter é qualquer tipo de coisa, menos um exame racional do texto bíblico, porque isso vai esfriar os crentes. E a gente foi se afastando disso, se afastando, porque isso é chato, porque isso dá sono, porque não vou para a igreja para ficar ouvindo falar 1 hora sobre um texto bíblico, o que é que isso vai resultar para a minha vida. Isso também é resultado do mundo moderno em termos de educação. Porque o que é que nós temos hoje? Faça o que dá certo. É o que nós chamamos de pragmatismo. Vai dar certo. Como é a educação no nosso tempo? Você está terminando o segundo grau, que coisa boa. Você vai estudar o quê? Você quer fazer o quê? Eu estou pensando em fazer o vestibular para direito. Muito bem, você vai ficar muito rico. Bom, faça um curso que lhe dê dinheiro. Estou pensando em fazer alguma coisa aqui na área da ciência da informação, muito bom. Robótica, muito bom. O mercado está aquecido nesse aspecto, você vai ganhar muito dinheiro. Essa é a educação de Esparta. Esparta. Faça para que você tenha um resultado imediato. Mas isso não é educação. Não é educação. Em 1828, mandaram uma solicitação, período das grandes revoluções, né, comerciais, industriais. Mandaram uma solicitação para a faculdade de Yale, uma universidade fundada por congregacionais, de que a universidade viria focar em cursos mais técnicos, porque as indústrias precisavam de pessoas com habilidades mais rapidamente, habilidades técnicas. Então, devia ser descartado os cursos de línguas, devia ser descartado os cursos de arte, deviam ser descartados as leituras clássicas, porque perdia muito tempo fazendo essa coisa, trabalhando com esse negócio. Então, as pessoas precisam ser formadas de modo mais rápido. Os mestres, os doutores daquela época fizeram um relatório, tem isso em português. E eles disseram tudo o que ia acontecer. Vamos abandonar a educação, porque isso que vocês querem não é educação. Isso é uma formação técnica. Vamos abandonar a educação e vai acontecer isso. A cultura vai ser assim, a moral vai ser assim, a religião vai ser assim. Foi profético aquele relatório. E é exatamente o que nós temos hoje. Faça o que você terá resultado. O que funciona. Não o que você recebeu uma vocação para fazer. Aí está diante de nós a nossa realidade, né?
Mas para a gente ir caminhando aqui para o fim, irmãos, antes de abrir aqui para vocês falarem ou perguntarem, o que é que a gente aprende com esse livro em termos de sabedoria, de relação entre pais e filhos, né? Primeiro que essa relação paternal é sempre um processo de ensino, em todos os termos. Seja na fala, seja no olhar, seja no afeto, seja numa oração com os filhos. Certo dia eu fui pregar numa igreja em que, antes do culto começar, uma menininha fazendo uma baguncinha, sabe? Criança assim, baguncinha. E a mãe chamou, conversou com ela, repreendeu e disse para ela comportar, e ela ouviu a mãe. E a mãe, eu estava perto, a mãe disse assim: você vai orar comigo aqui agora. Botou ela no colo e começou a orar com a filha antes do culto começar. Peça perdão a Deus, porque você pecou, eu tinha dado a instrução e você não fez. A minha estava aqui, ela estava falando no ouvido da menina, eu estava do lado. E ela orou com a filha, terminou a oração, a filha abraçou a mãe, deu um beijo na mãe e disse: eu amo você. A menina tinha uns 6 anos, 7 anos. Nós oramos muito pouco com os nossos filhos. É mais fácil reagirmos raiva, com ira, do que com graça, do que com favor. Mesmo quando a vara vai ser usada, ela não pode ser usada movida pela raiva, mas movida pela instrução. E a raiva não disciplina com a vara. Não disciplina com a vara. Porque é pecaminoso. É o coração cheio de ira. Não é a instrução para o aprendizado. É o coração cheio de ira. Às vezes tem processo de educação no nosso tempo, né? A gente vai lendo, vou lendo as coisas, o povo vai mandando para mim. Então, aquela coisa de ensine o seu filho a ele lhe obedecer contando de 1 até 3. Vou contar de 1 até 3 para você fazer. Sabe o que você está dizendo? Que até 2 ele pode pecar. Até 2 você pode pecar. Vamos lá? 1, 2, 3. Aí ele vai dizer, conta até 4 daqui a pouco. São dispositivos que a Bíblia não dá. E a gente vai abraçando simplesmente essas coisas sem nenhuma pergunta assim. A Bíblia diz o quê? Como é que a Bíblia diz? Como é que eu devo lidar com isso? A segunda coisa que eu devo tratar, nós devemos tratar em relação à sabedoria aos nossos lares, é uma casa cheia do conhecimento de Deus. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai, não abandone a instrução de sua mãe. Uma casa cheia da presença e do conhecimento de Deus. Para que a criança nunca esqueça de quem é o Deus de seus pais. A terceira coisa é que a linguagem da graça, ou na linguagem da graça, não abandonamos a regra bíblica da ética cristã. Na linguagem da graça há muito amor, mas também há muita retidão, né? Há muita retidão. A mãe, ou melhor, o pai, diz ao seu filho em Provérbios 5, 3 e 4: porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Veja a orientação desse pai. Moral, afaste disso, meu filho. Não vá por esse caminho, meu filho. Por fim, meus irmãos, na linguagem da graça nós temos encorajamento. Vamos abrir em Provérbios 6, versículo 6, até o versículo 11. Eu acho curioso esse texto, porque é o pai também dizendo ao seu filho, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os teus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para
em cruzar os braços, em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Observe aqui o tom do pai, né? Isso, a Bíblia também nos ensina a dose da repreensão e a sabedoria na repreensão. A Bíblia nos ensina. Veja que quando aquele rapaz foi falar com Jesus, dizendo: o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus disse: cumpra os mandamentos. Ele disse: eu cumpro. Então, venda tudo que você tem e vem. Jesus estava repreendendo ele porque conhecia o coração dele, né? Não dá. Com que autoridade tu fazes isso? João Batista era profeta de Deus ou dos homens? Jesus podia ter respondido, né? E é da tua conta? Não é da tua conta, não. Vai. Vaza. Sai. Eu sou Jesus, rapaz. Quem é tu? João Batista era um profeta de Deus ou dos homens? Sabedoria judaica, né? Nós temos um pouco disso no Nordeste porque a gente gosta de contar história, né? Quem nunca ouviu história dos pais ou dos avós? Ô, vó, isso aqui, elas. No ano de 1944. E ela conta uma história. Às vezes o neto, coitado, nem está entendendo o que é que está acontecendo, né? E eu perguntei isso, ela vem contar uma história. A resposta é a história. A resposta é a história. A gente precisa aprender esse tipo de repreensão poética. Porque isso também ensina. Né? Isso também ensina. Não é simplesmente chegar assim, ó, vem cá. Tu tá pensando que tu é quem na fila do pão nessa casa aqui? Tu tá pensando que tu é quem? Tu tá pensando que tu vai cantar de galo aqui dentro? Tu não vai, não. Esse, quem manda aqui sou eu. E se tu estiver achando ruim, eu matei um. Era melhor assim, meu filho. Uma história aconteceu há muito tempo. Um pai era rico e ele tinha posses. E ele tinha dois filhos. O mais velho era um filho muito dedicado às coisas de casa, às coisas dos negócios, às terras. E que era muito prestativo com o pai. E o mais novo era mais desleixado, assim. O mais novo resolveu ir embora. Deu a sua herança. Ao pedir a herança do pai, o pai vivo, ele desejava que seu pai tivesse morto. E ele foi. E viveu dissolutamente, de modo muito pecaminoso. Ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Ficou no meio de animais impuros. Até que então, um dia, a ficha dele caiu. E ele disse: eu vou voltar para casa para pelo menos ser um trabalhador do meu pai, porque eu não tenho nem dignidade para ser filho. Ele teve que ir para a lama para ele entender o valor do pai. Essa história está na Bíblia, meu filho. Boa noite, viu? Mamãe vai dormir. Às vezes a gente quer, principalmente o brasileiro, né? Nordestino, ele é muito incisivo. Ele é muito incisivo, né? Ele dá tapa no lado direito e no lado esquerdo. Se brincar, ainda dá um chute. Mas a gente precisa aprender com a sabedoria bíblica. Precisa aprender com a sabedoria bíblica. A como falarmos, né? A como conduzirmos situações assim. Vocês querem falar alguma coisa? Fala, Varão. Tem um capítulo.
os crentes têm certas falas que demonstram, até ingenuamente, o desconhecimento do evangelho. E trazer esse tipo para a igreja não é criar no evangelho. Tu também o crente dizendo assim, fulano escandalizou o evangelho. Não, ninguém escandaliza o evangelho, não. O evangelho não é escandalizado por ninguém. Você escandaliza os outros. O evangelho não é escandalizado por ninguém, né? Então, quando você diz assim, tal país tem muita perseguição e o evangelho não entra lá, não consegue entrar lá o evangelho. A igreja não está conseguindo. O evangelho, se Deus quiser, entra. De toda forma, né? Então, você simplesmente achar que trazer a criança para a igreja é o suficiente, não é o suficiente. Então, o que muitas pessoas estão buscando em muitas igrejas é uma substituição das tarefas da família. Então, quanto mais coisa a igreja tiver para a criança, melhor. Tem parquinhos, tem coral, tem departamento infantil, a infinidade de coisas que tiver, melhor. Porque eu vou transferindo as minhas responsabilidades. Veja, uma criança, vamos dizer que uma criança passa 45 horas na escola por semana. Ela passa 1 hora na EBD. 45 na casa de César e 1 hora na casa de Deus. Leal, né? Porque em casa não há leitura bíblica, não há conversa sobre as histórias da Bíblia, as lições extraídas da história da Bíblia. Então, como é que nós repreendemos os nossos filhos? Está errado, rapaz, você está errado e tome pisa. A gente senta aqui. Veja o que esse texto bíblico está dizendo aqui, meu filho. Se ele sabe ler, leia aqui, leia em voz alta aqui. Você pecou contra esse mandamento. Isso é o que tem que ser feito. O filho errou, a criança errou. Você pecou contra esse mandamento. Você leu o mandamento. Para ele estar com. Isso é instrução. Isso é disciplina. Não é simplesmente, rapaz, como é que você faz uma coisa dessa? Eu passo minha vida toda, eu passo o dia todo trabalhando para te dar isso, para te dar aquilo, e tu faz uma coisa dessa, me envergonhando, me envergonhasse naquele lugar. Cadê a instrução bíblica da disciplina? Não tem. É apenas uma repreensão que está baseada em um fator. Você me entristeceu. E nós ouvimos pais dizendo isso. Meu filho, não faça isso não. Você entristece o coração de mamãe. Não faça isso não para a mamãe não ficar triste. Está errado, meus irmãos. Mas está errado. Tem que mostrar um mandamento. Não é o coração de mamãe triste, não. É um mandamento. Você pecou contra o mandamento. O menino pintou o inferno na igreja. O pai disse, olha, papai está triste, viu? Papai vai falar com você hoje não. Papai está triste. Não vê, não? Papai está triste. Aí fica assim. Aí vai lá o menino. Desculpa, papai. Não. Mandamento. Você pecou contra o mandamento de Deus. Agora Deus perdoa você, filho. Também não é só o pecou, né? A graça de Deus para você, meu filho. E orar e abraçar e dar o afeto. Não é só a lei, é a graça. A criação de filho é as duas coisas. Você diz o que Deus disse e você também diz a graça que Deus tem para o coração do pecador. E você demonstra isso. A severidade na repreensão e o amor no perdão. O pai e a mãe demonstram isso. O menino se arrependeu, ele foi repreendido. Agora sai de perto de mim, que eu não estou aguentando nem ouvir a tua voz, menino. Vai para lá, amanhã tu fala comigo. Não, tá errado também. Tá errado também. Agora é muita coisa errada, né? É muita coisa errada. Porque Deus não é assim, o padrão é Deus, irmão. Já teve algum momento que você se arrependeu de fato? E nesse momento do verdadeiro arrependimento, você não sentiu a proximidade de Deus a você? Já existiu esse momento para você? Não existe. O verdadeiro crente, quando se arrepende de um pecado, Deus está ali, próximo. Assim também devem ser os pais. Não é? Então, às vezes a gente fica se enganchando com opiniões, instruções do nosso tempo, seculares, e a gente não vai observando o que a Bíblia diz. O que é isso aí? Uma cantoria lá fora, né? Ah, sim. Desculpa aí. O pecado foi meu. Então a gente vai se enganchando com essas coisas e não observando a Escritura. Aí, o que é que acontece? As respostas. Mas a igreja não ensina.
mas não teve uma palestra na igreja. Mesmo que não tenha, tem isso aqui, tem Escritura. A gente deve buscar o Senhor nas Escrituras. Não consegue compreender mais profundamente as Escrituras, procure quem compreenda mais. Eu preciso de uma instrução nessa área aqui. Preciso crescer nessa área aqui. Por isso que a igreja precisa crescer em conhecimento da palavra de Deus. Esse conhecimento prático. Me preocupa, irmãos, quando a igreja começa a crescer demais numa compreensão intelectual da teologia e a crescer de menos na prática disso que ela está ouvindo. Quando a igreja começa a amar demais a fala, a exposição, o estudo, e não é compatível com a resposta da igreja ao que ela está recebendo. Então, fica só na cabeça, não fica na prática. Então, quanto mais a nossa casa é cheia da cultura das escrituras, mais facilmente as crianças vão absorvendo a palavra, vão vivendo a palavra, né? Vão aplicando a palavra. Essa semana, ele dando aula, Miguel, é interessante o universo diferente, né? Que eu vivi, que minha esposa viveu e que ele vive. Ele disse, mãe, a minha avó, ela comprava livro para você. Aí que ela disse, comprava não. Ela não comprava livro. Comprava não. Quanto livro você tinha? Não tinha, só tinha a Bíblia. Minha nossa. Como é que a senhora aguentava? Essa aguentava. O meu avô comprava livro pro meu pai. Não comprava não. Meu Deus. A senhora ia para a escola? Ela disse, ia, filho. Você ia com quem, mãe? Eu ia sozinho. O meu avô deixava você, uma menina, ir sozinha. Pra escola, sozinha. Ela fez sozinho. Meu Deus, mãe, que mundo ímpio. O universo dele é outro, né? Isso é o de menos. Se ele soubesse do resto, o que acontecia? O universo dele é outro. Então, nós precisamos. A minha oração, irmãos, eu sei que eu não vou conseguir nunca dar uma criação perfeita aos filhos. Nenhum crente consegue. Dependemos da graça de Deus. Mas a minha oração por mim, pela igreja, é: Senhor, nos ajude para a gente errar menos. Nossos erros diminuem, não aumentem. Porque nós sempre vamos errar. Nós vamos saber o certo. O problema é fazer o certo. Então, em determinados momentos e ações, nós vamos errar, Senhor. Por circunstâncias, por tribulações, por sofrimentos, nós vamos errar. Por rebelião mesmo, nós vamos errar. Mas nos ajude, tenha misericórdia de nós, para a gente errar menos. Seguimos mais a Tua palavra, né? Que Deus nos ajude. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite. Que a Tua palavra penetre na nossa mente, possamos ruminá-la vários dias, tentar aplicá-la, amparados na Tua força, não na nossa. Dependemos do Senhor. Cuida do Teu povo, Senhor, cuida dos filhos do Teu povo, daqueles que virão, das famílias, em todas as suas experiências, momentos, circunstâncias. Momentos difíceis, tristes, momentos alegres, de celebração, de festa. Nos ajude a vivermos para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.